Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio Mendes, e aqui neste canal nós passamos o entendimento do que nós acreditamos dos escritos bíblicos. Não busco entendimento fora da Bíblia, não busco entendimento em livros escritos por dito pastores, reverendo, doutores, não, isso para mim não vale nada. O que vale é a Bíblia. O que vale é o que está na Bíblia. E é isso que eu procuro fazer aqui neste canal, tá bom? Então seja bem-vindo, você que é novo, e se for útil já dá aquele joinha, compartilhe, se inscreva, e se você gostar, né? Se você achar que tem coerência o que eu falo aqui, tem coerência. E eu vou, breve vídeo, para falar de Deuteronômio. Porque as pessoas falam assim, mas o que mal? Por que acontece o mal na vida das pessoas? Tumor, lepra, câncer, rapto, sequestro, o que mais? Pessoas presas, as manifestações, perturbação de espírito, cegueira, quer dizer, infinitas enfermidades. Vou ler para você aqui, depois você lê todo o capítulo de Deuteronômio, do versículo 15 em diante. Por quê? Do versículo 1 ao 14 eram bênçãos. Mas para quem essas bênçãos? Era para os judeus, porque as leis foram dadas para os judeus. 613 itens, com permissões e proibições. O total das 613 leis. Aí depois, qualquer coisa, você vai lá na descrição, tem um link que vai direto para o canal. Eu tenho 1.200 e poucos vídeos, e tem um vídeo lá que mostra as 613 leis. Então, para os judeus que cumprissem a lei escrita em pedras, aos mandamentos, preceitos, eles seriam cabeça e não cauda, eles seriam reconhecidos mundialmente nas nações, eles seriam sempre superiores ao povo gentil, aos estrangeiros. E eu, se eu estivesse lá, eu seria gentil, eu seria estrangeiro, porque eu não tenho descendência judaica, nem hebraica, não sou da fase dos judeus e nem dos israelitas, eu não tenho nada disso. Pegando lá no versículo 58 de Deuteronômio 28, do versículo 58, está assim: se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei escritas nesse livro, vocês quem? Se você depois ler, você vai ver que eram os israelitas, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. 60. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. 61. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Então leia todo o capítulo 28. E nesse versículo 21 fala que além das enfermidades que você vai ver, das maldições, ainda tem infinitas, inúmeras, porque infinito é algo muito... Tem inúmeras, centenas, milhares de enfermidades. Então Deus estava falando que se os judeus não cumprissem os preceitos, os mandamentos, as ordenanças dele, eles estariam debaixo dessas maldições. Aí uma coisa chama atenção. Aí você fala assim, eu me perguntei, antes de fazer esse vídeo eu me perguntei, peraí, se essas pragas, se essas doenças, enfermidades, tumores, essas lepras, essas coisas, essas perturbação de espírito, que são essas manifestações aí, e eu não sou judeu, por que então que parente da gente, que você sabe, ou vizinho, que você sabe que é uma pessoa que não faz parte da etnia judaica ou israelita, você fala, por que essa pessoa morreu de câncer? Por que essa pessoa foi traída? Por que essa pessoa foi, ou algum ente querido dela, um parente dela, foi preso? Porque está tudo nas maldições, tá? Por que isso? Por que aconteceu isso?
Será que quando você lê, voltar um pouquinho no versículo 53, que fala que durante o cerco a Jerusalém, no ano 70, quando Jesus voltou para cobrar as contas dos israelitas, mulheres comeriam seus recém-nascidos e até a placenta, né, que saiu ali? Será que essas maldições foram só para os judeus? Porque em Romanos capítulo 2, versículo do 14 ao 16, Paulo disse assim, Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Quer dizer, os gentios não receberam a lei escrita em pedra. As leis foram para os judeus. 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Então você vê Paulo falando aqui que os gentios não receberam as leis escritas. Porém, vírgula, porém, ponto e vírgula, os gentios iriam responder pelos atos dele, porque a lei de Deus para os gentios estava no seu entendimento e na sua consciência. Não estava escrita como os judeus. Então, para os judeus, eles estavam debaixo daquelas maldições, se não cumprisse a lei escrita em pedra. Porque eles receberam, por intermédio de anjos, Moisés recebeu, e repassou aos israelitas os mandamentos das leis. Então, já que Paulo falou aqui que os gentios não tinham essas leis escritas em pedra, entende-se, para um bom entendedor, um pingo basta, que os gentios, no juízo do ano 70, quando Jesus voltou e julgou os israelitas no ano 70, os gentios também foram responsabilizados pela lei que eles tinham na consciência e no coração. Então, gentios e judeus, eles estavam debaixo também daquelas maldições. Correto ou não? Ou você acha que só o judeu que caiu na chibata? Se Paulo falou que para os gentios. Então você vê, quando você volta e você lê então Deuteronômio 28, aí você entende por que que o seu vizinho, ou mesmo parente seu, ou às vezes você que já teve e foi curado, ou às vezes você está passando por uma situação dessa, que você está com tumor, você está com uma doença grave, uma doença no sangue, alguma coisa assim, você está ainda com perturbação, ou você conhece alguma pessoa que não dorme à noite com insônia, o espírito é perturbado, ou você conhece alguma pessoa que frequenta uma religião e chega lá, na hora que começa o saravá, ela começa a dar uns rodopios, que é perturbação de espírito. Quer dizer, Maria Madalena, diz o texto bíblico que saiu 7 espíritos. Então quer dizer que as enfermidades estão na natureza carnal. E o que pode livrar-nos dessas situações é viver em espírito. Porque vivendo em espírito, aí sim cai em Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação aqui era para os judeus, que tinham recebido a lei, e para os gentios, que tinham recebido a lei na consciência deles, no coração, na mente deles. É uma lei espiritual. Então eles tinham consciência. Então aqui estava falando, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tanto judeus como gentios. Porque a lei do Espírito da vida, versículo 2 de Romanos 8, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte eram as leis dadas a Moisés. 613 itens. Porém, na mente dos gentios estava a lei de Deus espiritual, que uma hora condenava eles e outra hora absolvia eles. Você está conseguindo pegar o sentido da coisa?
Eu estou aqui falando a respeito de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 61. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritos no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Aqui foi falado para os judeus, porque a Bíblia foi escrita de judeu para judeu, correto? O Antigo Testamento de judeu para judeu. Gentil não estava nada lá. Mas Paulo veio, pelo Espírito da Graça, e falou que os gentios tinham a lei, sim, na mente. Então, esse monte de tragédia, essas desgraceiras que acontecem no mundo, essas enfermidades que as pessoas carregam, do nada, um caroço, do nada, um negócio, isso, aquilo, são maldições. São maldições para ambos, para judeus e para gentios. São aflições e bênçãos para outro. Porque, inclusive, também ele falou lá, Paulo falou em Romanos, quer ver? Romanos capítulo 2, versículo do 8 em diante, versículo 2, Romanos 2, versículo 8 em diante, ele falou assim, quer ver? Deixa eu voltar aqui, Romanos 2, do versículo 8 em diante, vamos lá. Não, do 5 em diante. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira. O dia da ira foi no ano 70. E da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. 7. A vida eterna aos que, perseverando e fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. 8. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. 10. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. No versículo 11, porque Deus não trata as pessoas com imparcialidade. Quer ver na NVI como está esse texto aqui? Esse versículo aqui? Versículo 9 e 10 e 11. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. 10. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Então, quando você leia Deuteronômio todo, mas aí chegando no versículo 61, e ele falou aqui, ó, o Senhor também fará vir sobre vocês quem? Todo tipo de enfermidade e desgraça não registrado nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Então, é isso que acontece no mundo, é isso que acontece com as pessoas. Todos aqueles que estão com tendências carnais, todos aqueles que estão vivendo nas práticas carnais, estão debaixo de maldição, o mundo todo. Por isso que vem tragédias uma atrás da outra, uma seguida da outra, não dá um tempo. Veio a pandemia, só que a pandemia veio em 2020, 2019 veio a crise hídrica, depois 2021 pandemia forte. Depois veio guerra na Ucrânia, aí você vê agora com o segundo mês aqui em São Paulo, do governador aqui, já veio agora essa tragédia lá no litoral, já morreu não sei quantas pessoas, que eu não assisto televisão, não sei, mas deve ter passado de 50 já, passado de mortes e pessoas desabrigadas, toda tragédia. Toda tragédia, toda hora, todo minuto, todo segundo tem tragédia. Por quê? Porque está escrito. Todos aqueles que receberam a lei escrita e que não cumprissem, os judeus, estariam debaixo dessas maldições. E os gentios que receberam a lei espiritual, Paulo diz, é isso que eu quero que você entenda, entendeu? Essas maldições aqui, pode saber que é para ambos. Para ambos. Por isso, a prova é que você, é o que eu falo, a prova é, olha ao seu redor. Olha o Emílio Ribas aqui em São Paulo, olha o Hospital do Câncer, o Hospital das Clínicas, o Hospital de Barretos. Não é Deuteronômio inteirinho os escritos na vida dessas pessoas que estão nesses lugares? Então não tem como separar, não adianta. A gente tem que ler a Bíblia racionalmente, a gente tem que não pode ter parcialidade, nós não podemos ser parciais. O entendimento está vindo, o entendimento a cada hora, a cada momento está chegando e a gente tem que absorver ele com verdade. Com verdade.
Então, a única forma, você fala assim, então como é que, o que devemos fazer? É sermos espirituais, porque Paulo disse, Romanos 8:1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, seja judeu, seja gentil. Então, como que vai estar em Cristo Jesus quem frequenta a religião? Que eles vivem na lei, eles pregam, porque o fim da lei foi Cristo. O fim da lei foi Cristo. Aí você deve estar falando, mas aí tem contradição. Se o fim da lei foi Cristo, então não tem mais sentença. Mas para que foi dado as leis aos judeus? Não foi para frear, para quebrar a força da natureza carnal? Não foi para isso que foi dado as leis aos judeus? E o que eles fizeram com as leis? A viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos e eles não alcançaram a terra de Canaã. Por quê? As leis foram dadas para quebrar a idolatria, a feitiçaria, os desejos carnais, tudo isso daí. Mas não ajudou. Não ajudou, não quebrou nada. Eles se atolaram mais ainda em transgressões, pecados. Então, aí veio Cristo e libertou, derramou sangue, libertou os judeus. O sangue diz que derrubou o muro de inimizade, que separava judeus e gentios, juntou todos, fez um Israel só de Deus. Mas não mais para viver da lei. Não mais daquela. Por quê? Porque Deus colocou na mente de judeus e grego, na mente de judeus da tribo de Judá e tribo de Israel, em Hebreus 8, 10 e 11 e Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34, Deus falou que depois daqueles dias a lei não seria mais escrita, a lei seria na mente e no coração. Da mesma forma que os gentios já tinham as leis, no seu entendimento no coração, aí foi dado para os judeus. Então os judeus acabou as leis escritas em pedra para eles. E foi colocado na mente deles. Mas as pessoas fazem o quê? Vivem o quê? Praticando obras de antes de Cristo. O fim da lei foi Cristo. Mas as pessoas vivem praticando obras da lei. Que obras são essas? Dízimo, batismo nas águas. Aí você fala, mas a gente tem que cumprir. Não, essa lei não está na minha mente. Essa lei não está no meu coração. A lei mulher não pode vestir roupa de homem. A lei que era, entre as 613, tinha uma lei que era o filho rebelde tinha que ser apedrejado fora da cidade até a morte. Não está na minha mente. Qual é a lei que está na minha mente? Aqui. Que lei que está aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim. É isso, porque Jesus falou que esse é o resumo de toda a lei, preceitos e mandamentos, se resume nesses dois. Amar a Deus e amar o seu próximo. Que nem a que lei que está aqui? Roubar, eu sei que não pode. Que outra lei? Furtar, adulterar, mentir, trair. Que mais? Que mais? Pedofilia, homossexualismo, lesbianismo. Que mais? Vai falando. Está tudo aqui. São essas as leis que estão aqui. Mas aqui não tem dízimo. Porque eu entendi que dízimo não era para nós. Aqui não está a lei do batismo nas águas. Claro que não, porque a lei da purificação era para o arrependimento dos pecados. E qual foi o verdadeiro batismo? O que purificou a todos foi o sangue que verteu da cruz. Então essas leis é que você está. A lei que está na nossa consciência é Deus, é essa que nos cobra. Uma hora nos julga, outra hora nos absolve. Então essas são as leis espirituais de Deus. Então a pessoa, quando está em espírito, nos dias que Paulo falou aquilo, não havia ocorrido o juízo do ano 70 ainda. Quando Paulo falou Romanos 8:1, Cristo Jesus, não havia acontecido o juízo do ano 70 ainda. Porque quem nasceu depois do ano 70 para cá, nasceu na escatologia consumada. O tabernáculo espiritual de Deus está no espírito das pessoas que nasceu de 70 para cá, do ano 70 para cá. E ele faz morada no espírito das pessoas, não na carne. Então, quando uma pessoa, para se livrar dessas maldições de Deuteronômio, ela tem que estar ligada, concatenada, unida com Apocalipse 21, 2 e 3. Será que você consegue entender? Esse vídeo era curto, mas não posso fazer nada. Eu falei que era curto, mas não deu certo.
Ó, Apocalipse 21, 2 e 3. É isso que a pessoa tem que viver. Você vivendo isso aqui, você estará livre de condenação, claro. Porque isso aqui, Paulo não chegou nessa situação. Apocalipse 21, 2 e 3, Paulo não alcançou isso. Quando Paulo falou Romanos 8, 1, eu volto aqui, ó, Romanos 8, 1, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Romanos 8, 1, quando ele disse isso aqui, ó. Quando ele falou aqui em Romanos 8, 1, não tinha acontecido Apocalipse 21, 2 e 3. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não tinha acontecido ainda. Apocalipse 21, 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, respeite a conjugação verbal. Veja quando foi para isso aqui. Ouvi uma forte voz. Eu ouvi, tu ouviste, eu ouvirei. Não, ele falou que eu ouvi. Eu ouvi. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus nos dias de Paulo. A graça. Mas quando você lê Deuteronômio 28, versículo 61, que todas aquelas pragas inúmeras que não estão escritas no livro da lei te alcançarão. Então é isso que o ser humano tem que viver. É isso que o ser humano tem que comer, se alimentar todos os instantes, enquanto ele está na experiência da carne dessa vida, ele tem que comer, viver isso, vivenciar isso, confessar isso. E isso aqui você não acha na religião. Isso aqui você não acha na porta de um boteco. Isso aqui você não acha na boca de fumo. Isso aqui você não acha nas revoltas carnais da nossa vida. Não. Você só consegue viver isso, Apocalipse 21, 2 e 3, se você for espiritual. Se você for uma pessoa que está com o seu espírito no reino de Deus. Porque a nossa carne não chega, é impossível a nossa carne estar no reino de Deus. Porque Jesus disse para os fariseus, Senhor, mas quando virá o reino de Deus? Ele falou, o quê? Ei, cara pálida, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é quando a pessoa está no Espírito, quando ela está vivendo espiritualmente, ela está no reino de Deus. Jesus disse, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Você entendeu? O Espírito, elas estavam assimilando, elas estavam entendendo a pregação dele. As prostitutas e os publicanos estão entrando primeiro. Então, para se livrar de Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 em diante, que é só praga, maldições, é isso que eu posso te dizer. Conforme os escritos bíblicos, talvez ficou um pouquinho complicado, ficou de propósito, porque nem todos entendem mesmo. Mas para você que já é uma pessoa que está vivendo no reino de Deus, que está com a sua mente espiritual, viver no reino de Deus está vivendo em espírito, você entende perfeitamente. Então a forma que uma pessoa pode se livrar dessas maldições, essas maldições não alcançarem elas, é quando elas estão no reino de Deus. É quando elas estão vivendo, confessando que o tabernáculo espiritual de Deus não está em Jerusalém, o tabernáculo espiritual de Deus não está no Brás, não está na esquina da casa dela, não está onde falam os balabachuros cantarada, não. O tabernáculo de Deus é espiritual e o tabernáculo de Deus está no espírito das pessoas, onde Deus faz morada. Então é desta forma que eu posso falar para você aqui, ó, nós estamos fora das maldições. Nós não estamos sendo alcançados pelas maldições de Deuteronômio 28, que foi para os judeus pela lei escrita e os gentios pela lei na consciência, lei espiritual. Tudo bem? Se foi útil, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, falando da maravilhosa palavra de papai.
passando à frente. Porque o entendimento desse aqui só pode ser do Espírito. Um entendimento desse aqui não é carnal. Porque, tanto que você vê que eu nem coloquei aí, nem vou colocar nada. Nem colocar nada que você está ficando mal acostumado. E quando eu estou sentado nesse sofá aqui, eu fico mais à vontade para falar, entendeu? Quando eu coloco lá escritinho, é porque aí no computador, eu estou na frente do computador e fico lá buscando aqui, não. Aqui eu coloco isso aqui, porque eu ia fazer um videozinho de 10, 12 minutos. Mas fazer o quê? Então esse entendimento aqui vale ouro. Dai de graça o que recebeste de graça. Por isso que Deus o Pai tem nos dado cada dia mais entendimento, porque estamos passando adiante de graça. De graça, gratuitamente mesmo. A única coisa que eu peço sempre é o joinha, o like, o compartilhamento. É isso aí que eu peço. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.